O deputado Bibo Nunes protocolou nesta terça-feira um novo pedido de impeachment contra o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. O parlamentar do PL do Rio Grande do Sul acusa Gilmar Mendes de abuso de autoridade e decisões que fogem da imparcialidade. Segundo Nunes, as atitudes do ministro favorecem interesses políticos. E a gente vai conversar agora com o deputado Bibo Nunes. Deputado, muito bom dia, muito obrigado por estar conosco no Jornal da Oeste, primeira edição. Seja muito bem-vindo. Bom dia, imensa honra. Bom dia a todos os ouvintes do Brasil. Deputado, esse já é o 8º pedido contra Gilmar Mendes, mas todos os anteriores foram arquivados pelo então presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na ocasião. E aí a minha primeira pergunta para o senhor é essa: em que difere esse pedido dos demais, de modo que haja a expectativa de que ele vai avançar no Congresso, que não seja mais uma vez, mais um projeto engavetado? Sim, eu fiz 8 pedidos, mas para vários ministros, né? Outros ministros já receberam pedido de impeachment, e totalmente fundamentados. O que acontece é que quem pode punir é o Senado. E nós, deputados federais, pedimos ao presidente do Senado que nunca aceita. Há poucos dias, o presidente Alcolumbre disse que mesmo tendo 81 assinaturas de senadores, ele não pautaria impeachment de nenhum ministro do STF. Então, que tipo de presidente é esse? Que tendo a maioria, inclusive a assinatura dele, ele não pauta impeachment? Ele não presta um serviço ao país, porque o único poder que não teve alguém empichado até hoje, simplesmente, é o STF. Por quê? Pessoas que estão no STF estão tranquilas pelo fato de o Senado ter pessoas com culpa no cartório, pessoas que têm ligação com crimes, com corrupção, pessoas que têm os famosos furos. E para estar no Senado hoje tem que ser infurável para poder combater o STF. É o que eu digo: quando se nada entre tubarões, não pode estar sangrando. Quando está sangrando, são destruídos, devorados imediatamente. Mas o meu papel, a minha função é esta. Um crime de responsabilidade é um ministro do STF, um desembargador ou um juiz que seja, não pode participar de atos políticos partidários. E o que aconteceu agora, dia 25, com o ministro Alexandre de Moraes, não, aliás, com o Gilmar Mendes, é tanto impeachment, tanto pedido que não é fácil, né? Porque não está tendo mais respeito. Ele mesmo disse, em entrevista para todo o Brasil, todos sabem que eu converso com todos os lados da política há muito tempo. Então, qual é a função do Poder Judiciário? É julgar, não estar sendo com política constantemente. O STF funciona da seguinte maneira: totalmente politizado. E quando a política, os tribunais, a justiça foge pela janela. É isso, infelizmente, que nós temos hoje no Brasil. Mas qual é a minha função? É fazer a minha parte, denunciar que é um caso aqui de impeachment, como tantos outros de maior gravidade que eu já pedi. Mas do jeito que está, não está indo em frente os pedidos. Mas vamos continuar na luta, porque no fim o bem sempre vence o mal. Se não venceu ainda, é porque ainda não chegou ao fim. Eu quero perguntar ao senhor, daqui a pouco a Guta Pini, que também participa dessa conversa, vai trazer uma pergunta, mas antes eu queria perguntar para o senhor: as decisões mais recentes, não só do ministro Gilmar Mendes, mas de outros ministros, sobretudo do ministro Alexandre de Moraes, o embasamento para o seu pedido de impeachment contra o Gilmar Mendes, o que ele traz? Ele traz alguma decisão específica? O que o senhor menciona nesse requerimento? O envolvimento dele com a política, como eu disse há pouco. Ele disse: todos sabem que eu participo de contatos políticos há muito tempo. Ele diz que participa da vida político-partidária. Isso não pode. Está no artigo 52 da Constituição Federal, está no artigo 39 da lei do impeachment, que o magistrado não pode participar de vida política partidária. E é um exemplo: o ministro Barroso, que hoje é o presidente do STF, há um tempo atrás, ele participando de um evento político partidário de esquerda, não poderia ser também de direita, ele no palco, com mais de 2
mil pessoas, ele no palco, não pode. Não se conteve, veio o microfone e disse: nós vencemos o bolsonarismo. Quer mais politização, mais partidarização de um ministro do STF? No caso aí, eu também pedi o impeachment dele, com todo fundamento, e dos outros também, com todo fundamento. Mas o que acontece? Que os presidentes, tanto o Pacheco quanto o Alcolumbre, não levam adiante. Por quê? Com todo respeito, tem o rabo preso, tem medo, porque senão teria que ter obedecido a maioria dos senadores pedindo impeachment. E nada foi acolhido até hoje. Isso é uma vergonha, é um absurdo que nós temos que terminar. E os senadores que se acovardam têm que ser penalizados, no mínimo, pelas urnas na próxima eleição. Bom, nós estamos conversando com o deputado federal Bibo Nunes, que protocolou um requerimento de pedido de impeachment contra o ministro do Supremo, Gilmar Mendes. Você que está chegando agora ao canal da Revista Oeste no YouTube, seja muito bem-vindo. Guta Pini faz a sua pergunta agora. Bom dia, deputado. Bom dia, Guta. Muito obrigada pela entrevista. Vamos dividir a tela aí, o deputado, ou posso seguir assim, produção? Bom, vou seguir assim, então. Deputado, muito bem. Obrigada pela entrevista. Nós ficamos, né, os cidadãos, os pagadores de impostos, sempre muito frustrados a cada pedido de impeachment ao qual não é dado seguimento. Então a gente fica naquela expectativa, agora vai, e nunca vai, porque fica realmente dependendo ali do presidente do Senado. Antes o Pacheco, agora Davi Alcolumbre. Existe, eu não sei se é do seu conhecimento, então aqui fica, na verdade, mais um adendo para o senhor. Existe toda essa questão de movimentação do processo de impeachment, como é que ele vai se seguir, ele está basicamente no regimento interno do Senado Federal. Como é que se dá essa parte mais burocrática de recebimento, de andamento desse processo? E lá no regimento interno, então, hoje a interpretação que se dá é que fica a cargo do presidente do Senado dar esse seguimento. Mas existe um projeto de resolução que altera o regimento interno do Senado. Não sei se é do seu conhecimento, se não for, já fica aqui para o senhor essa informação. Esse projeto de resolução é o projeto 11 de 2019. Esse projeto de resolução, ele mitiga os poderes do presidente do Senado. Então, se ele não se manifestar num determinado prazo, essa decisão passa para a mesa e depois para o colegiado. Então, isso é uma forma de tirar poderes da presidência do Senado, porque, afinal, são 81 senadores. Esse projeto está lá na Comissão de Constituição e Justiça do Senado desde 2019. Desde maio de 2019. E ele está desde 2023 aguardando um relator. Então, nós estamos todos esperando por uma renovação do Senado em 2026, mas enquanto o regimento interno não for alterado, diminuir os poderes do presidente, eu acredito que vai ser muito difícil a gente conseguir colocar para frente um processo de impeachment. Então, qual a sua análise sobre isso? Será que dá para a gente fazer uma movimentação ali, junto aos senadores, para tentar colocar isso para frente? Porque isso é uma pauta que interessa muito aos pagadores de impostos. Falhou. Você ouviu o final da minha fala? Não estou ouvindo. O senhor me ouve agora? Deu problema aí. Me ouve agora, deputado? Volta para mim. Deu uma quedinha aqui de internet. 8 horas e 15 minutos. Só Daqui final, a pouquinho a gente continua a nossa conversa com o deputado federal Bibo Nunes, que protocolou o 8º requerimento contra um ministro do Supremo Tribunal Federal pedindo o impeachment. A gente sabe que existem outros pedidos. O motivo, o principal que a gente tem falado com alguma frequência é justamente sobre o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que os senadores conseguiram 41 assinaturas, mas o presidente do Supremo Tribunal, do Senado Federal, Davi Alcolumbre, falou que nem com 81 assinaturas ele vai pautar isso. Nós estamos no meio de uma discussão aqui
tentando entender os porquês disso tudo. Já tenho de volta o deputado Bibo Nunes. Deputado, o senhor me ouve? Ouço, perfeitamente. O senhor conseguiu ouvir a pergunta? O senhor conseguiu ouvir a pergunta da Guta? Ouvi parte, mas eu entendi. Ela fala do projeto de resolução de 2019, que até agora não andou na CCJ. Aí é que se questiona. O que acontece é que a maioria dos senadores tem comprometimento, tem culpa no cartório, tem o rabo preso. É como digo, para nadar entre tubarões, não pode estar sangrando. E esses senadores estão sangrando. Então, eles têm medo, sabe que enfrentar o STF, como eles têm um rabo preso, estou dizendo a real, é isso que acontece, acabam não indo em frente. O gravíssimo, o que disse o Alcolumbre, mesmo tendo 81 assinaturas, inclusive a dele, ele nos tocou que com a assinatura dele, ele não iria pautar. Então, que tipo de presidente é esse? Ele representa quem? Ele respeita quem? Um absurdo. Isso tem que acabar. E esse projeto de resolução aí já deveria ter andado há muito tempo. Essas coisas que nós, parlamentares, o povo brasileiro, tem que reclamar constantemente, porque o único poder que nunca teve um impeachment, alguém empichado, é o judiciário. Por quê? São deuses? Não. É que quem julga a eles tem culpa no cartório. Esse é o grande problema e nós vamos resolver nas eleições do próximo ano. Bom, fato é, o senhor ingressou com esse requerimento ontem e agora está trabalhando para colher assinaturas. O senhor considera que brevemente o senhor vai ter apoio suficiente no Congresso para esse projeto, para esse requerimento, na verdade, avançar? Quais são os próximos passos para garantir que ele seja efetivamente analisado? É isso que o espectador de Oeste quer saber. Sim, o pedido de impeachment, basta eu fazer, o cidadão comum pode fazer. Se tiver 100, 200, 500 assinaturas, depende do presidente aceitar ou não. Como foi o pedido há um tempo atrás, mês passado, 41 assinaturas, a maioria dos senadores não foi em frente. Então, não é o número de assinaturas que vai fazer com que seja pautado. Depende do superpoder que tem o presidente. E ele disse que com 81 assinaturas, todos assinando, ele não pauta. Então, não cabe a mim pegar assinaturas, porque o meu pedido já é suficiente. Basta que o presidente entenda que aqui está, meus argumentos são totalmente bem fundamentados, e ele poderia pautar, mas ele não pauta, por melhores que sejam os fundamentos de todos os senadores, ele não pauta. Isso é um absurdo, uma vergonha, e se um regime jurídico ou dentro do próprio Senado, onde pudesse punir o presidente, ele, o presidente do Senado, deveria ser empichado ao dizer que mesmo com 81 assinaturas, ele não pautaria o impeachment de nenhum ministro. Não merece estar na presidência. Muito obrigado pela participação do senhor, deputado federal Bibo Nunes. Prazer tê-lo conosco. Um grande abraço a todo o povo gaúcho que o senhor representa, que está sempre na conexão conosco aqui no canal da Revista Oeste no YouTube. Um bom dia para o senhor e até uma próxima oportunidade. Imensa honra, bom dia a todos. Satisfação.